presidente, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores. Senhora presidente, conforme foi amplamente noticiado, o Congresso Nacional realizou sessão solene em homenagem à campanha da Fraternidade do corrente ano, cujo foco trouxe à tona o quadro de saneamento básico do nosso país. Meus cumprimentos, portanto, senhora presidente, à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que em tempos de Aedes aegypti proporcionam um debate com a sociedade sobre o saneamento em nosso país. A escolha do lema da campanha, "Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca", recolhido do livro de Amós, capítulo 5, versículo 24, não se deu por acaso. Amós fundamenta sua pregação profética numa denúncia social aguda, chamando a atenção para o progresso e que não se traduza em igualdade e justiça para todos. Sem embargo, das valiosas contribuições que parlamentares outros trouxeram ao melhor entendimento do problema, tomo a liberdade, que não apenas como senador, mas como homem de fé e católico praticante, trazer também uma modesta contribuição à discussão de tão momentoso tema, com especial destaque ao Estado que honrosamente represento aqui nesta casa, o Estado do Piauí. Senhora presidente, nosso sistema de saneamento e saúde é insuficiente, inadequado e está muito associado à pobreza, afetando principalmente as populações de baixa renda, mais vulneráveis por uma série de fatores, como a subnutrição e a falta de informações básicas sobre higiene e cuidados pessoais. Ao se fazer uma relação entre os baixos índices de saneamento e a incidência de doenças endêmicas diversas, principalmente as transmitidas por veiculação hídrica e por má distribuição e tratamento inadequado das águas, chega-se à conclusão que eles respondem por pesados impactos no Sistema Único de Saúde e na saúde geral da população. Como reconhece a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e organismos do porte do Instituto Trata Brasil, que monitora e acompanha os investimentos oficiais na área, ter ou não ter água de qualidade e um sistema de coleta e tratamento de esgotos ou de coleta, tratamento de resíduos sólidos, se faz toda a diferença para prevenir doenças que sobrecarregam o sistema de saúde e ocupam milhares de leitos hospitalares em nosso país. Para coroar este quadro dantesco, afastam milhares de trabalhadores brasileiros de seus postos de trabalho. Concordo com as palavras do ilustre e companheiro senador Cristóvão Buarque, quando afirma que o saneamento é uma das condições de decência, de fraternidade até. Mas tenho que o saneamento é também questão de cidadania. Como tal, o seu exercício não pode sofrer limitações de ordem temporal, espacial ou econômica, sob pena de estarmos consagrando estranha e odiosa divisão entre cidadãos de primeira, segunda e terceira classes. Senhora presidente, minhas senhoras e meus companheiros senadores, apesar dos avanços dos últimos 10 anos, principalmente no que diz respeito ao acesso à água potável, o cenário do saneamento básico do Brasil é alarmante, onde apenas 48,1% da população tem cobertura de esgoto,
o que equivale a dizer que mais de 100 milhões de brasileiros ainda não usufruem desse serviço básico fundamental à saúde. O governo federal, senhora presidente, pretende universalizar o saneamento básico do Brasil até 2033, com investimentos para o período de 302 bilhões para as obras de saneamento de água e esgoto, fora outro componente importantíssimo para os indicadores de saúde pública, que é a coleta e tratamento de resíduos sólidos, não incluído nesse cálculo de 300 e poucos bilhões de reais. Mas as boas intenções do governo sofrem ação corrosiva de dois males recorrentes da administração pública brasileira de todos os tempos: a incapacidade de executar o que se planeja e a desarticulação entre os três entes da federação. Tomando como referência as obras de saneamento previstas pelo PAC para as 100 maiores cidades brasileiras, apenas 14% delas estão prontas após 5 anos de início de trabalhos. A maioria, portanto, de 65% das obras, e que aqui me valho dos dados do referido Instituto Trata Brasil, está atrasada, paralisada ou sequer começou. O meu estimado e querido professor, que o nosso senador Garibaldi Alves conhece, Leonides Filho, dos quadros da Universidade Federal de Pernambuco, economista e durante muitos anos superintendente adjunto da SUDENE, sob cujo comando tive a honra de trabalhar, diz com muita propriedade que os planos, os programas são riquíssimos no que fazer, mas pobres no operacionalizar, no como fazer e quem fazer. Os ditos planejadores econômicos, que atuam na área do planejamento substantivo, são grandes especialistas em diagnósticos, prognóstico, fixação de metas, estratégias, fixação de fontes de recursos, mecanismos de acompanhamento e avaliação, mas os responsáveis pela execução são sempre esquecidos no planejamento, que é de cima para baixo. Não participam da elaboração de planos, muito menos de projetos e programas, recebendo-os prontos e aprovados. O que acontece o mais das vezes não é a escassez de recursos, e sim o desperdício, a incapacidade de utilizar esses recursos em tempo hábil e adequadamente na dicotomia entre etapas de concepção, de elaboração e aprovação de projetos com a etapa de execução, que reside a incapacidade operacional de implementá-los, provocando baixos índices de sua execução, com substanciais prejuízos para a sociedade. Eis o resumo do que colhi com Leonides Filho. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a lenta evolução das obras e dos indicadores de saúde compromete a meta governamental de universalizar o saneamento em 2 décadas. No caso do meu estado, o Piauí, e em especial a minha queridíssima Teresina, o caminho a percorrer é longo. Com uma cobertura de esgoto de apenas 18%, Teresina, ao lado da nossa querida capital Belém, São Luís, da capital do nosso companheiro senador Garibaldi Alves, Natal, Macapá, a capital aqui do estado do meu querido João Capiberibe, apresenta um cenário intolerável e inaceitável. Os serviços de coleta e de tratamento de esgotos são precários e insuficientes. O manejo dos resíduos sólidos, nem devemos falar, usa técnicas já ultrapassadas.
quando existem. É preocupante a lentidão com que avançam as obras do PAC na minha cidade de Teresina. Através de 2 contratos firmados entre o governo federal, o Ministério das Cidades e Águas, aliás, a AGESPISA, que é uma companhia de águas e esgotos, que se arrastam há mais de 8 anos. O primeiro de 2007, para implantação de estações elevatórias, redes coletoras e ligações à estação de tratamento d'água, abrangendo quase 225 quilômetros, encontra-se paralisado, com menos de 18% de execução. O segundo, de 2008, a conta de empréstimo via FGTS, Caixa Econômica, não vou citar o valor, não é? Abrangendo quase 100 quilômetros de rede, está igualmente paralisado, com cerca de 30% de execução. Não bastasse os prejuízos que a paralisação de obras traz ao benefício final, ao beneficiário final, digo melhor, que é o cidadão, é desolador ver volumosos recursos públicos serem esterilizados pelo aumento do custo das obras em função do recrudescimento da inflação. Tal circunstâncias exigirá o aporte de novos recursos em tempos de escassez, ou a redução de metas, além da reformulação de planos e projetos, o que redundará no alongamento dos cronogramas e novos atrasos e prejuízos para a população e para o erário público. Preocupante também, senhora presidente, o ritmo das obras de saneamento e esgotamento sanitário em 14 municípios à margem do Rio Puti, digo melhor, do Rio Parnaíba. Estes municípios juntos representam em torno de 8% da população do Estado e a grande maioria deles, após concluídas as obras, terão 100% de cobertura de esgoto. Esta ação iniciou em meados de 2007, com recursos do PAC, envolvendo o Ministério da Integração e a Condevasf. Falo de um volume de investimento da ordem de 288 milhões para o esgotamento sanitário e ligações intradomiciliares. Estamos em 2016, com obras ainda em execução e sem a conclusão das ligações da rede de esgoto às residências. Voltando à minha querida e bela Teresina, cidade mesopotâmica de quase 1 milhão de habitantes, que representa em torno de 26%, senhora presidente, da população do nosso Estado, com indicadores positivos em várias áreas, como geração de emprego, centralização em prestação de serviços de saúde, que é uma referência regional, um polo de ensino superior e de ensino médio nacionalmente reconhecido, uma forte vocação do turismo, de negócios e também para abastecimento de bens duráveis e consumo que extrapola as fronteiras do Estado, entre tantos outros impulsos positivos que Teresina, cidade que eu governei, detém, tem, no entanto, no preocupante quadro sanitário, um persistente entrave ao seu desenvolvimento urbano e ao seu destino de progresso e grandeza. Portanto, senhora presidente, as cidades do Brasil crescem. O processo de urbanização, senhores e senhoras senadoras, é irreversível. É em sintonia com a encíclica Laudato Si, do nosso querido Papa Francisco, precisamos da união de toda a família humana, e em especial de toda a família brasileira, na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Na perseguição de tal desiderato, nossas responsabilidades são múltiplas, e a primeira delas, sem dúvida, é correr com as obras de saneamento básico para que a universalização tão sonhada não fique cada vez mais distante
e ficando, consequentemente, em papel, em projetos e em programas. Pode falar com a palavra, senador João Caberibe. Vossa Excelência toca num aspecto preocupante no nosso país, que é o saneamento básico. Nós ainda temos um percentual elevadíssimo de pessoas que vivem sem água tratada, sem rede de esgoto. Eu não conheço a situação específica de outros estados, mas conheço do meu. Conheço e acompanho a contabilidade pública do Amapá desde que o dinheiro passou a ter memória, 1994, até 2014 e 2015 eu ainda não tive acesso à contabilidade, o balanço geral do Estado. E o que eu posso lhe afirmar é que ao longo desses 25 anos se instalou algumas quadrilhas em torno do orçamento público e desviaram, pelos meus cálculos, em torno de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. Com esse dinheiro seria possível atender com água e esgoto 100% da população do Estado. Então, não é a falta de recurso, não foi a falta de dinheiro, mas exatamente o desvio desse dinheiro, a apropriação privada desses valores coletivos, desse valor de dinheiro pago pelo cidadão, que foi desviado. E só agora, depois de 25 anos, é que a Justiça começa a dar resposta. Amanhã começa o interrogatório de várias autoridades do Poder Judiciário, desembargadores, procuradores de Justiça, conselheiros do Tribunal de Contas, deputados estaduais, passam a responder ao STJ. Amanhã, um juiz instrutor, delegado pelo STJ, estará a partir de amanhã ouvindo e interrogando essas autoridades sob suspeitas de conluio, sob suspeita de ter praticado atitudes criminosas no exercício de suas funções. E também no dia 16, vindouro, nós vamos ter o julgamento de um grupo de pessoas que desviaram fortunas da Assembleia Legislativa do Amapá. É o primeiro julgamento no primeiro processo da operação chamada Operação Eclésia, que fez busca e apreensão na Assembleia Legislativa e prendeu farto material comprovatório, notas fiscais falsificadas, contratos falsos, notas fiscais frias, e isso se transformou em mais de 40 processos criminais e de improbidade administrativa. E no dia 16 vai a julgamento o primeiro caso, que envolve o ex-presidente da Assembleia e o ex-secretário da mesa, o ex-presidente Moisés Souza e o ex-secretário da mesa Edinho Duarte. Eles serão julgados no seu primeiro processo. O ex-presidente da Assembleia tem mais de 20 processos criminais. E a expectativa no Amapá é muito grande, porque esses dois eventos podem provocar um transe histórico naquela sociedade que ficou sem água e sem rede de esgoto, porque o dinheiro que deveria ser aplicado ali, infelizmente, foi desviado. Vossa Excelência, me permite uma parte? Pois não, senador. É na mesma linha do senador Cabiberibe, mas não chegando a esses casos que são deploráveis da administração dos recursos públicos no estado do Amapá. Mas é apenas para dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência faz um discurso aqui em tom de advertência, porque, na verdade, nós estamos enfrentando essas epidemias agora com os recursos da medicina curativa, quando, na verdade, nós deveríamos ter exercido o trabalho preventivo reclamado por Vossa Excelência desta tribuna nesse momento. Exatamente isso. A realidade, são dois aspectos interessantes. Um, nós vimos aqui o deputado Cabiberibe
falar em 25 anos decorridos de aplicações de recursos e não se chegou, agora estão apurando. De outra parte, Vossa Excelência, doutor Garibaldi, fala da importância do saneamento como prevenção às gravíssimas doenças que nós erradicamos há mais de 50 anos. E estão voltando com esse processo de urbanização que houve no Brasil, de ocupação urbana sem nenhum planejamento. E saneamento básico, esgoto, poucos governantes no passado quiseram investir, porque as obras não davam inauguração, ninguém via, ficar sobre a terra. Então, são problemas gravíssimos que nós temos que enfrentar. Principalmente esse que diz respeito, minha estimada senadora Ana Amélia, a estrutura do Estado brasileiro, a que eu me referi e me vali de afirmativo do estudioso Leonides Filho, que tem estudado o planejamento do Brasil, planejamento regional, em que fala de se planejar, estimar recursos, bons projetos, mas na hora da execução nós temos um verdadeiro desastre. Isso há em decorrência da desarticulação, senhora presidente, entre os níveis de governo, a União, os Estados-membros da Federação e os municípios. Daí porque, permitam-me eu defender a reinvenção do Estado brasileiro. O Estado que nós temos aí não mais atende às aspirações e os desejos da população. Essa é que é a triste e lamentável realidade. E nós temos aqui nesse Senado, que é a Casa da União, dos Estados, do município, consequentemente da Federação Brasileira, que nós temos que retomar esse processo de construção de um novo Estado. Que o Estado que nós temos não mais satisfaz aos desejos e aspirações coletivas. Esse Estado que está aí esgotou-se. Esse Estado não atende e não responde aos grandes problemas nacionais. É isto que nós temos que nos debruçar. Temos uma crise econômica, sobretudo política, ética, moral, temos, mas temos também uma crise do Estado brasileiro. Daí eu defender que nós passemos a nos debruçar sobre a reinvenção do nosso Estado. As que nós tínhamos a fazer no dia de hoje.